Falar um pouquinho sobre meditação, mais especificamente sobre mindfulness. Já tô aqui com meu cafezinho, tá? Minha água, bebam água. Eu vou tentar resumir o máximo porque eu falo demais, tá? Se deixar, o vídeo fica muito longo. Eu tô com a colinha aqui, porque apesar de eu ter acabado de ler o artigo, a minha memória não é muito boa, tá? E a gente vai falar um pouco sobre mindfulness. Existem vários tipos de meditação, tá? Mas por que eu vou focar na mindfulness? Por dois motivos. Primeiro, é a meditação que mais tem artigo científico, que mais tem comprovação da sua eficácia, tá? Segundo, porque eu não sei se vocês conhecem o Esalen Delanogari. Se vocês não conhecem, eu convido a conhecer. Ele tem um plano que não é um plano, é como se fosse uma assinatura chamada Reservatório de Dopamina, e lá ele fala sobre meditação, mindfulness, ele traz um artigo científico, que tudo que eu vou falar aqui também é baseado no artigo científico, eu vou deixar aqui para vocês lerem, caso vocês queiram depois. E o Wesley, ele é psicólogo, neurocientista, ele tem doutorado em neurociências, então o cara é fora da curva, para não se dizer outros nomes, né? Mas enfim, vamos direto ao assunto. A meditação. Por que a mindfulness? Porque, como eu havia dito, ela é a que mais tem comprovação científica, a que mais tem artigo falando sobre a sua comprovação. O que significa mindfulness? Significa atenção plena. Exatamente. Atenção plena a algo. Quando as pessoas ouvem falar sobre meditação, as pessoas acreditam que meditação é você não pensar em nada. E pelo contrário, meditação, pelo menos a mindfulness, é você focar em alguma parte do seu corpo. Depois eu vou deixar aqui o vídeo da meditação guiada que tem no YouTube. Se eu não me engano, é 18 minutos o vídeo, ensinando como você vai fazer a meditação, tá? Ela vai focar em alguma parte do seu corpo. Na verdade, ela vai focar em quase todas as partes do seu corpo, fazendo com que você preste atenção apenas no momento presente, não no passado, não no futuro, no momento agora, tá? E aí você prestar atenção a sons, temperaturas, tudo isso. Lá vai estar explicando. E aí, quando a gente fala em meditação, o ideal seria fazer antes de dormir. Mas você pode fazer 2 vezes ao dia. Você pode fazer ao acordar, né? Para poder você já ter um foco, uma concentração, uma calma, saber lidar com situações de forma mais racionais e não tão emocionais, que a meditação vai ajudar, tá? Principalmente com o passar do tempo. Depois de meses, a meditação, ela vai, a longo prazo, ela vai te ajudar mais com algumas questões. Mas você pode fazer a meditação antes de dormir também, porque passou o dia todinho, estresse, algumas coisas vão acontecer durante o dia que não está no seu controle, e você pode fazer a meditação, porque ela vai te ajudar num quesito extremamente importante, que é o sono. Se você sofre de insônia, tá? Você tem dificuldade de pegar no sono, demora para dormir, a meditação vai te ajudar muito nesse quesito. Por quê? Porque a meditação, ela vai fazer com que você foque no momento presente, e às vezes a insônia, um dos motivos é você ficar ruminando o passado ou o futuro. É muito difícil você estar passando por uma insônia e você estar pensando no agora. Geralmente você está pensando ou no que passou, ou nas coisas que você tem que fazer no outro dia, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, enfim. Então, a meditação, ela vai te levar para o momento presente, que é você estar deitada numa cama. O ideal seria com as luzes apagadas, olhos fechados, tudo isso a meditação vai te aconselhar, tá? Ela vai ensinar a forma como você tem que ficar pronto para você receber a meditação, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre o que diz o artigo científico, tá? Ele diz também que a mindfulness, ela é capaz de aumentar a capacidade de concentração de um sujeito, tá?
e principalmente melhorar a regulação emocional. Quando a gente fala sobre regulação emocional, um dos fatores que ajuda na regulação emocional se chama córtex pré-frontal. Ele fica aqui, ó, na região da testa, atrás da testa. Ele é um regulador atencional. Então, ele é necessário também para induzir a motivação. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, tá? Mas aí, voltando um pouco sobre a regulação emocional. Existem 4 fatores que a Mindfulness vai te ajudar a regular a sua emoção. E a regulação emocional, ela vai te ajudar nesses 4 fatores. O que a regulação emocional faz? Ela tem a capacidade de organizar suas emoções quando elas estão ou não estão alteradas. Ou seja, quando você está passando por um momento de crise de ansiedade ou uma depressão, ou quando você não está passando por nenhum momento desse. Você não tem ansiedade ou depressão. E você consegue lidar com as suas emoções e seus sentimentos. Mas aí você quer fazer a meditação para poder te ajudar a concentração, a ter foco, tá? Então, ela serve para quem está sofrendo por problemas emocionais e para quem também não está sofrendo, tá? A regulação emocional pode ser atribuída tanto às pessoas que têm problemas psicológicos ou pessoas saudáveis, como eu havia dito antes. Ela ajuda a reduzir a ansiedade, a tristeza, o medo. E ela ajuda na ativação emocional. Ou seja, você consegue se automotivar, porque ela vai ativar uma paradinha chamada córtex pré-frontal e esse córtex pré-frontal ele vai ser ativado, que ele vai te ajudar a se automotivar. Tá? E aí, existem alguns efeitos que são imediatos, tá? Ou seja, assim que você fizer a meditação, o que vai acontecer com você? Você vai reduzir a ansiedade, você vai reduzir o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? A sua frequência cardíaca ela vai diminuir. O seu glicocorticoide, que são marcadores do estresse, também vai reduzir. E ele também vai reduzir o sistema simpático, que vai detectar perigo e medo, tá? Isso são algumas coisas que foram investigadas através de Mindfulness, que vai reduzir na hora que você está fazendo a meditação guiada, Mindfulness. Mas também tem benefícios, e aí benefícios maiores a longo prazo. E quais são esses exercícios que foram verificados após você fazer a meditação guiada após semanas ou meses, quiçá anos? São alterações em áreas envolvidas com a consciência corporal, mudanças em estruturas cerebrais, principalmente em áreas relacionadas à memória. A sua memória vai melhorar, a sua atenção vai melhorar e o seu foco vai melhorar. E o seu alerta também vai melhorar. Por que o seu alerta vai melhorar? Porque quando você tem insônia, exatamente, quando você tem insônia, você não consegue dormir direito, no outro dia o seu alerta está lá embaixo. Por quê? Isso daqui que eu tô tomando, café, que tem um componente chamado cafeína, ela diminui a percepção de fadiga, tá? Ou seja, que é aquele cansaço mental que você sente durante o dia. Aí você toma café para você ficar alerta. Mas aí o que vai te ajudar para você ficar mais alerta durante o dia? É o seu sono. Se você tiver uma boa qualidade de sono, o que acontece no seu cérebro? É como se o seu cérebro, durante o sono, principalmente sono profundo, lavasse, exatamente, como se ele lavasse uma substância chamada adenosina, que é essa substância que faz com que você tenha fadiga e cansaço mental durante o dia. Então, quando você está passando por um processo de sono, tá? E aí, quando eu falo processo de sono, é um sono profundo, é um sono de qualidade. Ele lava essa substância e aí, no outro dia, você consegue ter mais atenção e alerta, porque você não tem essa substância sujando a sua mente.
entendeu? E aí não necessariamente você precisaria tomar café, tá? Porque durante a sua ótima noite de sono, o seu cérebro já fez isso para você. Ele lavou essa substância para que você tenha um dia mais... para que você, durante o dia, tenha mais alerta, mais disposição, tá? Esse cara que fez o artigo se chama Michael Posner. Acho que é Michael Posner o nome dele. E aí ele divide a atenção em 3 partes. O alerta, que é o oposto do sono, porque quando você tá com sono, você não tá alerta. Então, significa dizer que quando você tem uma boa noite de sono, o seu estado de alerta tá ok. Quando você tem uma péssima noite de sono, o seu estado de alerta tá desativado, vamos dizer assim. Então, o Mindfulness te ajuda a ter uma boa noite de sono. Consequentemente, ele vai te ajudar no outro dia a ter mais alerta. Compreende? Ok. Outra coisa, como eu disse, elas são divididas em 3. Primeiro, alerta. Segundo, orientação. O que é orientação? Isso tudo é o que a Mindfulness faz, tá? O que é a orientação? É orientar você para algum lugar. Exemplo. Quando você está fazendo a Mindfulness, além dela te ajudar com alerta, que é você prestar atenção em algo, tá? A orientação, ela vai te ajudar a você não desfocar daquele algo. Você se orientar em ter a percepção do ambiente que você está, ok? Outra coisa, que é o monitoramento de conflito. Esse cara é muito importante, por quê? O que é que o monitoramento de conflito faz? Para ele não tirar a sua atenção, ou seja, vamos supor que você está fazendo a sua meditação, você está lá deitada na sua cama, e aí você está deitada na sua cama, você está relaxada, as luzes apagadas, escutando a meditação ao lado do seu ouvido, ou com um fone de ouvido, está completamente relaxado, está seguindo o que a meditação guiada está propondo para você. E aí, o seu celular toca. Na verdade, seu celular não porque você está escutando pelo celular, mas o celular de alguém toca. O que o monitoramento de conflito faz? Ele percebe, você vai perceber que o celular tocou, mas você automaticamente vai voltar a focar no que você pretende, que é a meditação. Então, é como se você estivesse percebendo as zoadas do ambiente, os barulhos do ambiente. Tá passando uma moto na rua, o seu telefone tocou, a zoada do ventilador do ar-condicionado, mas você consegue voltar para o ambiente que é a meditação. Então, você percebe os ambientes, você percebe os barulhos que ao seu redor, mas você automaticamente consegue ter foco para poder voltar. Porque a meditação também vai te ajudar a ter foco, tá? E aí, esses são os 3 fatores que o Michael Posner chama de atenção. Para você ter atenção, você precisa ter alerta, orientação e monitoramento de conflito, tá? Quando eu estava lendo o artigo, ele fala também que ele regula as áreas envolvidas, né, como eu havia dito, com a regulação das emoções, ou seja, você, com o passar do tempo, você consegue ser mais racional e não ser tanto emocional. Ele também regula a função afetiva, cognitiva e social. Ele diz que em 5 dias, e você fazendo a meditação 20 minutos por dia, você já consegue ter um melhor monitoramento de conflito. Não é que os conflitos não vão mexer com você, mas como o seu racional vai estar mais ativado, você consegue ter o maior monitoramento de conflito por conta do seu racional que está ativado e não tão o emocional. E aí, para complementar, porque não deu no vídeo todo, né? Porque o Reels só aceita 15 minutos. Eu vou finalizar aqui porque o assunto é muito grande, é muito interessante e vai te ajudar pra caramba, tá? Principalmente se você sofre de insônia. O que acontece? O Wesley, como ele é psicólogo, ele tá mais por dentro sobre assuntos como o TDAH, tá?
Ele falou que a prevalência mundial de TDAH diz que a cada 100 pessoas, 3 ou 5 têm TDAH. Existem vários diagnósticos incorretos de TDAH, tá? Pessoas que acham que tem TDAH, mas não tem TDAH. Por quê? Eu até anotei aqui, tá? Pra não falar besteira, porque não é da minha área. Ele disse assim: às vezes você só não tem essa circuitaria, que é o alerta, orientação e monitoramento de conflito, ajustado. E ou quando você não tem um desses monitoramentos de conflito ajustado, ou seja, às vezes você tem o alerta, mas você não tem um monitoramento de conflito. Explica melhor, Kícia. Você consegue estar alerta? Por exemplo, eu tô aqui estudando, tá? Tá até aqui anotadinho. Eu tô aqui estudando. E aí, passou uma zoada de moto aqui na minha rua e eu me distraí. O que acontece? Que a meditação Mindfulness faz. Como ela lidar com esses 3 tipos de subdivisão da atenção, quando você tem um monitoramento de conflito, você consegue perceber a zoada da moto, mas você consegue voltar para o estudo. Geralmente o TDAH não. Ele dispersa muito rápido. Ele tem alerta, vamos dizer assim, o que ele não tem é foco, tá? Se qualquer coisa desnorteia ele não consegue voltar para aquilo que ele estava fazendo antes. Então, às vezes você só não tem essa circuitaria ajustada, tá? Que é o alerta, a orientação e o monitoramento de conflito, como eu havia falado. E aí, quando você não tem uma dessas circuitarias ajustadas, gera ansiedade. Porque você está alerta, agitado, mas não consegue colocar sua atenção para algum lugar. Foi o que eu havia falado. Então, o que é que o Wesley fala, tá? Eu vou falar um pouco agora sobre o que o Wesley fala dentro da plataforma do RD dele. Ele aconselha as 2 coisas, tá? Primeiro, se você acha que você tá com sintomas de TDAH, porque você viu no Google, você viu no YouTube, você viu na internet, o que é que você pode fazer? É um conselho que eu vou te dar, tá? Lembrando, eu não sou especialista nisso. Eu vou te dar um conselho baseado no que eu ouvi de um neurocientista, mas que você pode entrar lá e perguntar diretamente para ele. Ele vai talvez saber te explicar melhor. Talvez não, com certeza ele vai te explicar melhor. O que é que você pode fazer? Você pode criar 2 coisas, tá? Primeiro, começar a fazer a meditação, tá? O ideal seria após anoitecer. Antes de dormir, na verdade, você fazer essa meditação Mindfulness. Segundo, você ter 3 coisas, na verdade. Segundo, você ter uma rotina, exatamente. Porque a rotina, ela vai te ajudar muito nas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, quem tem TDAH, a mente é muito acelerada, mas ele não consegue colocar atenção para um determinado lugar. E aí, quando você tem uma rotina, a rotina vai te ajudar. Por exemplo, é porque vocês aqui não estão vendo, mas eu não acredito que eu tenho TDAH, tá? Mas eu tenho dificuldade de lidar com rotina. Então, eu escrevo, tem um monte de folha aqui na minha frente. Eu escrevo a quantidade de água que eu tenho que tomar por dia, que é 3 litros e 400 de água por dia. A quantidade de vídeos e textos que eu tenho que postar por dia e uma planilhazinha das coisas que eu tenho que estudar durante o dia. O ideal seria você fazer isso num período de 21 dias, né? Que é quando você consegue criar um hábito. Às vezes mais tempo, às vezes menos. Às vezes mais tempo, na verdade, porque é de 21 dias para cima, para você criar um hábito. Então, é extremamente difícil, mas seria o ideal criar uma rotina, porque aí você tem estabelecido as coisas que você precisa fazer. E outra, extremamente importante, que ele toca muito nesse assunto, é a agenda. Eu também tenho uma dificuldade de criar agenda, mas por que a agenda é extremamente importante? Porque, como acontece? A gente vive num mundo em que qualquer coisa desnorteia a gente e a gente tem muita informação acontecendo durante o dia.
Agora que a gente tá em período de Copa, a gente liga a TV, tá passando um jogo. A gente entra no TikTok, tá falando de alguma coisa que tá acontecendo durante o dia. A gente entra no Twitter, é outra informação. A gente entra no Instagram, é outra. Entra no YouTube, é outra. E aí, dentro de casa tem outra informação. Aí você tem que estudar uma coisa, aí o celular toca, você dispersa. E aí, quando você entra no TikTok, não sei se acontece com você, mas você passa mais de 1 hora tranquila ali. Quando você olha o relógio, nem percebeu que passou tanto tempo. E aí você deixou de fazer uma cascata de coisas que você tinha que fazer porque você perdeu tempo fazendo outras coisas. Acredito que muita gente é assim. Então, o fato de você ter uma agenda e você ter uma rotina vai te ajudar muito com isso. Por quê? Você consegue programar as coisas que você tem que fazer durante o dia. Eu vou especificar as coisas que eu tenho que fazer durante o dia, tá? Que é, eu tenho que tomar essa quantidade de água por dia. Eu tenho que postar um vídeo e um texto todo dia. Eu tenho que ler algumas coisas, por exemplo, eu tenho que ler um artigo todo dia. Eu não sou fluente em inglês, então para mim é muito mais difícil, porque eu tenho que traduzir o artigo e depois ler o artigo, tá? Eu tenho que ler um artigo todo dia. Eu tenho que ver algumas aulas de pessoas da minha área e de alguns cursos que eu faço todos os dias. Eu tenho que ver um vídeo do RD, tá? Você vê, eu tô olhando para cima porque eu tô olhando as coisas que eu tenho que fazer, porque eu esqueço, tá? E fora outras coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que ir pra academia, que ontem eu nem consegui fazer, eu nem consegui ir de tanta coisa que eu tinha pra fazer. Então, você programar as coisas que você tem que fazer durante o dia vai te ajudar. Por quê? Como eu disse, antigamente, que chamava de... Era coletor... Esqueci o nomezinho agora. Que chamavam... Muito antigamente, aqueles caras... Deixa eu tentar trazer pra você, porque a minha memória é muito falha, tá? Caçador-coletor, lembrei. Os caras de antigamente, os caçadores, coletores, eles não tinham tanta coisa, porque antigamente não tinha celular, não tinha internet. Muito antigamente eu tô falando, tá? Não tinha celular, não tinha internet. E as duas coisas que ele tinha que fazer era acordar pra se alimentar, procurar comida, né? Caçar pra procurar comida e se defender. O que acontecia? Vamos supor que um caçador-coletor estava andando na mata e aí ele sabia que se ele fosse para aquele caminho lá, tinha um animal que podia matar ele. Então ele não ia para aquele caminho, tá? Desculpa. Porque ele precisava lembrar disso, porque se ele fosse para aquele caminho, ele podia morrer. Então, ele tinha que achar outros caminhos. Então, geralmente, o cara passava o dia todo em busca de comida, que não era fácil, tá? Porque tinha que caçar e tinha toda uma questão. E aí, eles tinham que se preocupar em sobreviver e se alimentar. Hoje, a gente tem que se preocupar com muita coisa. Não só sobreviver e se alimentar, porque hoje o nosso perigo é muito menor comparado com aqueles caras de antigamente, né? Então, hoje a gente precisa se preocupar com muita coisa. É filho, é família, é casa, é água, é luz, é pagar as contas, é falar com alguém, enfim, a gente precisa fazer muita coisa. Então, o nosso cérebro é como se ele não tivesse tempo para evoluir o suficiente. Então, o que é que a agenda vai fazer? A agenda vai fazer você não esquecer. Porque o Wesley, ele fala uma coisa muito interessante. Não é... Por exemplo, se você não tiver as coisas planejadas que você vai fazer amanhã, por exemplo, alguém marcou uma reunião comigo para daqui a 3 dias. Se eu não anotar, eu vou esquecer. E eu não vou esquecer porque eu tenho ansiedade, ou porque eu tenho depressão, ou porque eu tenho TDAH. Eu vou esquecer porque tem muitas coisas acontecendo durante o meu dia e que a minha mente não consegue focar em tudo ao mesmo tempo. Isso é comum, é normal. Então, o que é que a agenda vai fazer? Ela vai me lembrar. Então, é como se eu tire... Eu não sei se você já assistiu Harry Potter, tá? Mas existem umas cenas que você consegue, com a varinha, você consegue tirar aquele pensamento do seu cérebro e colocar numa penseira que chama, e aí outra pessoa consegue ver aquele pensamento. Então, é como se você fosse fazer isso. Você tira aquela informação que daqui a 3 dias você vai ter uma reunião em tal horário com tal pessoa e você tem que ligar para aquela pessoa. Você tira aquela informação, coloca na agenda
e aquela informação você já tirou uma informação da sua mente. Você já não precisa mais se preocupar com aquilo. Por quê? Porque quando for daqui a 3 dias, a sua agenda vai lembrar você de fazer algo. Entendeu? É isso. Você pode programar antes, por exemplo, para você lembrar um dia antes que você tem que fazer algo, pode programar para 2 dias, enfim. Então, é exatamente isso que a agenda faz. Ela não atarefa o seu cérebro, porque é claro, óbvio, que você vai esquecer. Porque você não é um mutante. Você não é um mutante. Você vai esquecer. E a gente também não tem essa penseira para colocar todos os pensamentos lá. E toda vez que a gente for relembrar, pronto. A penseira é como se fosse a agenda. Toda vez que você for lembrar, eu não sei se vocês já assistiram Harry Potter, acho que vocês não estão entendendo muito. Mas a penseira é como se fosse uma bacia, que não é uma bacia. Aí você pega, exatamente assim, você tira a informação e joga lá. Então, essa penseira é como se fosse a agenda. Toda vez que você quiser saber daquela informação, você vai lá, coloca a sua cabeça dentro, que é assim como funciona. Você coloca a sua cabeça dentro dessa penseira, coloca a informação lá, cabeça dentro da penseira, e aí você sabe o que, toda a informação que estava ali, que você tira, você sabe, dentro da penseira. É exatamente isso que a agenda faz. Ela faz você tirar a informação do seu cérebro, porque você tem outras coisas que precisa pensar para agora e que provavelmente você vai esquecer daqui a um tempo. E aí a agenda vai te lembrar o que você precisa fazer, tá? Então, um conselho para quem tem TDAH ou para quem tem esquecimento, esse conselho serve até para mim, tá? É uma boa noite de sono, ou seja, se você tem insônia, faz meditação. Outra coisa, você ter rotina, tá? E eu sei que é difícil pra caramba ter rotina, é difícil pra mim também. Então, se você tem dificuldade de ter rotina, eu posso fazer um vídeo, tá? Explicando como ter rotina, ou você ir diretamente no RD, que lá ele explica mais sobre. Ou você ter agenda. Ou não, você ter agenda, tá? A agenda vai te ajudar muito em tudo que eu havia falado agora, tá? O vídeo já tá grande pra caramba, porque eu falo demais. E basicamente é isso que eu queria falar sobre Mindfulness. Eu já falei sobre benefícios, eu já falei para que serve Mindfulness, como ela vai te ajudar, tá? A monitorar os conflitos e as suas emoções. E é isso. Eu vou gravar um vídeo curtinho. Não é sobre a meditação, tá? Mas eu vou falar como exatamente funciona a meditação. E aí você pode simplesmente pegar esse vídeo e ouvir, colocar para você ouvir, para você ver como de fato a meditação funciona. Percebe como eu já diminui a minha voz? E aí automaticamente você já consegue relaxar, só porque eu diminui a minha voz, tá? Então é isso que a meditação faz. O ambiente, o som, que é a meditação, e o local vão te ajudar muito a reduzir estresse, ansiedade, o seu emocional, se está muito ativado, trazer mais para o seu racional. E insônia, que é um dos fatores que muitas pessoas sofrem, principalmente no dia de hoje, que a gente fica ruminando pensamentos que passou e pensamentos que ainda vão acontecer, e a gente não consegue focar no momento presente, que é dormir, tá? Então é isso. Beijo.